Muito boa tarde para você que estava esperando aí o Vivendo Bem, hora do almoço, e você parando para quê? Para saber mais, né, de saúde, de qualidade de vida. Pois é, bem-vindos, viu? O programa está começando e hoje está bom demais. É Carnaval na porta, você sabe que a TV Nova faz a maior cobertura do estado de Pernambuco ao vivo, né? Então, cola na nossa programação que a gente tem muita coisa boa para mostrar para vocês, viu? Esse mês aí de março chegando. Olha só quem está aqui comigo, doutora Eveline Catão, que é ginecologista, já veio aqui. Bem-vinda! Oi, obrigada. Boa tarde. Agradeço pelo convite. Veterana já aqui. À disposição. E aí, na última vez que ela veio, a gente falou sobre... Falamos sobre menopausa. Menopausa, isso mesmo. E agora a gente vai falar sobre cistos, né, doutora? A gente tinha conversado e ficamos bem na dúvida, assim, da sequência, da importância de temas, né? Infertilidade, cistos. O pessoal pede muito lá no nosso Instagram. Mas aí hoje a gente vai estar falando de cistos no ovário. Na próxima vez a gente fala sobre infertilidade, não é isso? Certo, tudo bem. Tudo bem? Vamos tirar as dúvidas mais frequentes, né, que vocês enviam para a gente. Vocês estão sempre pedindo lá no nosso Instagram. Então, eu trouxe a doutora para a gente tirar todas essas dúvidas. Primeiro, doutora, é verdade que existem vários tipos de cistos? Isso. No ovário? É verdade. Para você entender exatamente o que é o cisto é como se fosse um saco, uma bolha que fica dentro do ovário, o cisto no ovário, né? Que fica preenchido por líquido. E ele tem vários tipos. Existem os cistos funcionais, que são exatamente da função do ovário, né? Como tem ali na ilustração, olha, aquele cisto ali começa aquelas bolinhas pequenininhas, que são os folículos, que é onde fica o óvulo. O óvulo fica ali, ele se desenvolve. Então, o folículo é normal. Ele vai crescendo, crescendo até ficar a um ponto grande que ele vai romper para liberar o óvulo e ser fecundado. Esse cisto, ele é normal, o cisto funcional. Esse, na verdade, ainda não é um cisto, é um folículo. Aí existe o cisto folicular, que vem do folículo, que é quando, em vez desse folículo romper para liberar o óvulo, ele não rompe, ele começa a crescer fechadinho ali e forma o cisto folicular, que é quando você vai fazer ultrassom, aí a paciente, eu estou com um cisto simples. Esse é um cisto folicular, o chamado cisto simples, não precisa. Agora, como é que a gente sabe que aquele cisto, ele já não é um cisto normal? Ele já é para a gente ficar mais preocupada? O cisto, a característica dele é geralmente benigna, né? Quando um cisto é muito grande, um cisto de até 6, 8 centímetros, ele regride espontaneamente, em torno de 2, 3 meses. Então, a gente manda fazer um controle ultrassonográfico para ver se ele realmente desapareceu, sem nenhum tratamento. Quando ele é muito grande, ele tem o risco de romper, né? E isso dá uma dor aguda, forte. Tem gente que pensa até que é uma apendicite, uma dor bem forte, elas procuram a urgência, ou até de torcer também, que é uma dor, é uma urgência. Isso que eu ia perguntar, ele dá algum sintoma? É isso, quando sentir uma dor, é porque ele rompeu, digamos assim? No geral, os cistos, eles não doem. Eles não doem, tem nenhum não sintoma. Tem como saber. A gente vai fazer um exame ali de rotina e acaba descobrindo. Isso. Não é isso? Você acha um cisto, mas geralmente ele não tem. Agora, quando ele apresenta sintoma, é aquela dor pélvica, né, que é a dor no baixo ventre, pode ter uma irregularidade na menstruação e náusea também. Geralmente são esses sintomas. Agora, descobrir um cisto. A gente não faz nada, espera. Você verificou que ele, vamos dizer, tem 3 centímetros, se trata de um cisto funcional. A gente vai esperar a próxima menstruação, é assim que funciona, ou tem algum tratamento para ele sair, ou ele sai sozinho? Isso. Se for um cisto funcional, sim. Um cisto de corpo lúteo também, que é um que se forma depois que até rompeu. Ele rompeu, mas aí quando ele regrediu, ele fecha e volta a coletar líquido. Esses cistos, tanto de corpo lúteo ou folicular, geralmente a conduta é expectante mesmo, você só reavalia, não vai fazer nenhum tratamento. Agora, tem gente que forma cisto com muita frequência, então o que é que a gente faz? Usa pílula, usa o anticoncepcional, porque deixa o ovário ali dormindo, quietinho, para não ficar formando cistos, né? E isso regride também, melhora a desordem hormonal e regride aqueles que já existem. E para as mulheres que querem, por exemplo, engravidar, doutora? Como seria? Está formando muito cisto? Ela pode vir ali a ter alguma dificuldade para engravidar? Com certeza, pode, né? Porque o cisto ele já vem de uma desordem hormonal, daquele ambiente que não está bom. Então,
não necessariamente já dá a infertilidade, mas ele prejudica, sim, prejudica. E se for o ovário, se for do tipo do micropolicísticos, aí sim, porque ele cursa com a não ovulação, geralmente. Porque a gente tem os ovários policísticos e temos a síndrome de ovários policísticos, né? Tem como falar da diferença, assim, só pincelar para a gente entender? Porque o achado dos ovários micropolicísticos ou policísticos é diferente. Você vai fazer o ultrassom e achou vários cistos pequenininhos, menos de 10 centímetros, ao redor do ovário, como tem ali na ilustração. São vários cistinhos pequenos. Isso é só o achado dos ovários. Agora, a síndrome, ela é acompanhada também de um transtorno endócrino, que é o quê? É uma tendência à obesidade, à diabetes, a alterações de colesterol, é uma tendência à acne, pelos. Então, isso, e também cursa com dificuldade de ovulação e infertilidade. A síndrome é diferente do achado só dos ovários. O fato de você achar o ovário policístico não quer dizer que você vai ter a síndrome e não quer dizer que você necessariamente tenha dificuldade de engravidar. Então, vamos lá. A mulher, ela quer engravidar, ela está tendo cistos ali todo mês, ela precisa, então, ter um acompanhamento mais próximo, né? Existe algum tratamento? Porque já que ela não vai poder tomar a pílula, como é que funciona? Você está falando nos casos que a paciente forma cisto e quer engravidar. Isso, e está tendo dificuldade para engravidar. Você vai ter que avaliar se o cisto tem a ver com aquela dificuldade. Sim, isso. Em alguns casos, a gente necessita até aspirar o cisto, né, para poder fazer algum tratamento de indução. Mas, no geral, se você tratar a desordem hormonal, se você deixar ela hormonalmente bem regular, controlada, né, você fica sem os cistos. Você consegue fazer com que a paciente ovule normalmente. Sim. Existe a possibilidade de, devido ao cisto no ovário, doutora, ter que perder aquele ovário, tirar ele? Tem possibilidade? Não, existe, mas isso é uma exceção. Isso é uma muito exceção, raro. É bem difícil. É muito raro, porque a tendência é sempre ser conservador. Infelizmente, eu tenho casos, inclusive, de pacientes que perderam o ovário porque chegaram na urgência e disseram, estou com cisto hemorrágico. E aí operaram, retiraram o ovário todo, que é realmente uma conduta muito radical e que poderia simplesmente ter sido esperado. Não precisaria tirar. É muito raro. Para tirar um ovário, ele tem que estar uma dimensão muito grande. Quando a gente não consegue fazer a plástica do ovário, retirar só aquele tumor e deixar o ovário, ou então nos casos com suspeita maligna, aí a gente retira. Aí retira. Agora, qual é a relação do cisto no ovário com o câncer? Porque a mulherada fica bem assustada, né? Quando a gente vai ler na internet também, tem umas dúvidas frequentes bem... você acaba se assustando quando você lê aquelas informações, né? Então, como é que funciona? O que é que você diria para essas mulheres que estão em casa, que descobriram que está com cisto, já acha que é câncer, já está se assustando? Sempre que for achado um cisto, deve ser procurado realmente o ginecologista, porque a gente vai avaliar a característica do cisto, a idade da paciente, a genética, não é? A relação com o câncer tem muito a ver disso. A gente vai pontuar a idade, que geralmente um cisto numa paciente acima de 40 anos, especialmente acima de 60 anos, é uma coisa que chama a atenção mais para a malignidade. A gente solicita também alguns marcadores tumorais que são realizados por exames de sangue, associa a avaliação dessas taxas, vê também a questão genética também, se tem o histórico familiar. Então, tudo isso. Quando a característica do cisto, ela é estranha, não é? Quando ela não é só cisto, ela tem um componente sólido dentro. Quando ela tem vários, que a gente chama traves ou septos, isso tudo chama atenção para a malignidade. Mas é um câncer ainda, ele é o segundo câncer de ovário, ele é o segundo câncer ginecológico mais comum. Era isso que eu ia perguntar, os dados, como é que está hoje essa questão do câncer do ovário? Segundo o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele é o segundo câncer ginecológico mais comum, ele só perde para o câncer do colo do útero. E ele acomete mais essas mulheres, especialmente acima dos 60 anos, e infelizmente ele tem uma mortalidade grande. Ele é um câncer assim que quando ele aparece ele é agressivo, mas graças a Deus a maioria dos tumores de ovário, eles são benignos. Eles que aparecem não são malignos, não. Como é que a gente faz para prevenir, digamos assim? Tem os exames que a gente tem que fazer, né, todo ano ali, certinho. De quanto em quanto tempo você indica? Essas pessoas que estão sempre aparecendo cistos, elas precisam estar fazendo com uma frequência menor?
digamos assim, em um curto tempo, está repetindo os exames? É ideal? Se for um cisto funcional que eu disse, daquele Não, folicular, né? Não, é a conduta rotina anual mesmo. E caso necessite, se for uma paciente que tenha com a história familiar, aí acompanhamento não só com ultrassom, com a ressonância magnética e também com os marcadores de câncer no sangue que a gente realiza. Aí vamos só reforçar, antes da gente terminar o bloco, para você que está em casa, está sempre fazendo seus exames ginecológicos, né, doutora? A prevenção direitinho, a ultrassom ali, né, endovaginal, não é isso? Isso, a ultrassom endovaginal ou a pélvica para aquelas que ainda são virgens é fundamental. E eu sempre digo para minhas pacientes, o problema não é encontrar alguma alteração, o problema é deixar isso aí para o lado, porque quem faz o acompanhamento sempre de perto, periódico, a gente consegue resolver, na maioria dos casos. Pronto, tá aí. Então, doutora Eveline Catão, muito obrigada por ter vindo. Obrigada também. Obrigada de verdade. Ela vai pro plantão agora mesmo, vai correndo. Né? Você que tá aí, continua, que o nosso programa vai continuar. A gente vai falar de Pilates, viu? No segundo bloco, não sai daí não.